Olá pessoal, eu me chamo Oscar, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Pernambuco e eu resolvi gravar algumas aulas sobre alguns temas relacionados ao sistema nervoso. Nesse curso, que a gente está tendo a primeira aula agora, eu pretendo fazer algumas aulas sobre neurociências, falar um pouco mais, né, sobre neurociências, sobre potencial de membrana, sobre os sentidos e explorar esse campo da neurociência. Além disso, eu pretendo também fazer uma série de aulas sobre neuroanatomia. Pretendo conversar um pouco sobre sobre as fisiopatologias de doenças relacionadas ao sistema nervoso e até explicar, né, um pouco melhor sobre a embriologia desse sistema nervoso. Nessa primeira aula aqui, como vocês já viram ali pelo título da aula, a gente vai conversar um pouco sobre essa embriologia, mas essa conversa vai ser de forma resumida, porque meio que eu só quero apresentar alguns conceitos para facilitar até o entendimento da próxima aula dessa série, que vai ser sobre anatomia, para a gente poder começar a conversar sobre o potencial de membrana na terceira ou quarta aula. Então vamos lá, né? Vamos começar. Antes de começar a falar sobre a embriologia do sistema nervoso em si, é bom a gente lembrar aquele conceito dos 3 tecidos embrionários, né? Lembrar que no início de tudo, as nossas células vão sofrendo diversas mitoses, até que chega num estágio que algumas delas vão se diferenciar, né? E aí elas vão se diferenciar em 3 tecidos, que vão ser os nossos 3 tecidos embrionários, que a gente pode ver aqui nessa imagem, né? A gente tem aqui o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Para o sistema nervoso, o ectoderma vai ser o tecido que vai dar origem a ele, né? As células dele. A gente tem uma exceção até. A gente tem uma célula do sistema nervoso que não se origina do ectoderma. A micróglia, que se origina a partir do macrófago, né? Não tem uma origem ali do ectoderma. Mas tirando essa célula, todas as outras, elas vão se originar ali do ectoderma. Bom, então esse ectoderma, como a gente pode ver na imagem, ele vai começar a se vaginar, né, aqui para dentro e vai formar um sulco. Mas antes de falar sobre esse sulco, a gente tem que falar que quando chega em determinado momento desse desenvolvimento, na terceira semana, uma parte desse ectoderma vai se diferenciar no que a gente vai chamar de placa neural. E é justamente essa placa neural, essa estrutura aqui que está se invaginando. E ele mostra aqui também as pregas neurais. As pregas neurais são como se fossem essas pontas aqui, presentes na placa neural. Nessa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês agora, fica mais fácil de ver essa visualização. Vou apagar aqui essas anotações, né, e passar. Bom, então, a prega neural, essa região aqui, e aqui ela começa a se vaginar e dá origem ao sulco neural, né? O sulco é esse buraco aqui que a gente está vendo aqui, esse buraco aqui. E a gente tem, como já falei um pouquinho, as pregas neurais aqui. E essas pregas elas vão se fundir aqui, formando nosso tubo neural. E esse tubo neural ele vai ser separado do ectoderma. Outra estrutura muito importante, ela está presente aqui mais ou menos, são as cristas neurais, elas ficam por aqui. E essas cristas neurais vão ser responsáveis
pela formação do sistema nervoso periférico e o tubo neural pela formação do sistema nervoso central. Nessa próxima imagem aqui, a gente tem uma visualização melhor dessas cristas neurais e aqui a gente também tem o tubo neural. Além disso, a gente tem uma outra estrutura que é muito importante, que ela se origina a partir desse mesoderma aqui. Essa estrutura são aqui os sômitos. Eles são muito importantes porque são eles que vão dar origem aos músculos esqueléticos e às vértebras que vão envolver a medula espinal, né? Esses músculos esqueléticos, eles vão se comunicar com os neurônios que são formados a partir da crista neural. E essas vértebras, elas vão envolver, como eu já disse, a medula espinal, que vai se originar a partir do tubo neural. Além disso, o nosso sistema nervoso periférico, além de ser formado pelos nervos, como eu já falei, né, alguns neurônios que vão se originar a partir da crista neural, eles vão ser formados também pelos gânglios. Esses nervos e esses gânglios eu vou abordar um pouco melhor na aula de anatomia. Então agora vamos dar um maior enfoque a esse tubo neural. Esse tubo neural vai ser um cilindro que vai crescer aqui nessa região, né, desse corpo. E ele vai crescer e, além de crescer, ele também vai se diferenciar nas diversas partes do nosso sistema nervoso central. Tem uma coisa muito importante também nesse tubo neural, porque além dele crescer, né? Vocês podem me perguntar, mas ele só cresce, ele é infinito? Aí eu vou responder, não, ele chega uma hora que ele se fecha, tanto rostralmente como caudalmente. E esse fechamento ele vai acontecer numa região que a gente vai chamar de neuroporo. Então a gente vai ter dois neuroporos. A gente vai ter um neuroporo rostral, como a gente pode ver aqui na imagem, rostral aqui para cima, e um neuroporo ventral. E esses dois, não, é neuroporo caudal, né? Confundi aqui, é caudal. E esses dois neuroporos eles vão se fechar. E quando eles não se fecham, a gente vai dar origem justamente a algumas malformações, né? E essas malformações a gente vai conversar justamente naquela série que eu falei mais cedo, que vai ser sobre as doenças relacionadas ao sistema neurológico. Eu imagino que eu vou começar as aulas dessa série falando justamente sobre essas malformações aqui. Bom, mas vamos prosseguir. E esse tubo neural ele vai se diferenciar nas regiões do sistema nervoso central, né? Então, vamos passar aqui a imagem. E aqui vocês podem ver basicamente quais são essas regiões. A gente vai ter o prosencéfalo, que é essa região azulada aqui. Nessa imagem já mostra dividido esse prosencéfalo. Ele se divide no telencéfalo e no diencéfalo. Além disso, a gente vai ter a próxima região que se chama de mesencéfalo e a gente vai ter também o rombencéfalo. Além dessas três regiões que eu já falei, né, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, a gente também tem a medula espinal, que está aqui de amarelo, pequenininha, que o tubo neural também dá origem. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, começando pelo prosencéfalo. Bom, então aqui a gente tem um corte desse prosencéfalo e nesse corte a gente pode ver, né, as duas regiões, o telencéfalo e o diencéfalo, e a gente pode notar que esse telencéfalo ele vai ter o que a gente vai chamar de dois hemisférios, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Além disso, é no telencéfalo que a gente tem o córtex também,
que vai ser a região, né, que a gente vai ter a maior parte do processamento real das informações. É importante dizer também uma coisa que eu esqueci de falar agora no início, é que essas imagens foram retiradas de um livro chamado Desvendando a Neurociência, e ela está ilustrando o desenvolvimento de um rato, do sistema nervoso de um rato. Em relação ao desenvolvimento, esse desenvolvimento acontece quase igual ao desenvolvimento que a gente tem. E uma grande diferença do nosso desenvolvimento para o desenvolvimento desse rato está justamente no telencéfalo. Porque o nosso telencéfalo, ele, pelo fato de ser bem mais desenvolvido, ele vai crescer bem mais. E é até isso que dá um aspecto diferente ao nosso telencéfalo em relação a outros animais, a outros mamíferos. E porque o nosso telencéfalo, ele vai ter uma série de giros e sulcos que os outros animais que não são tão desenvolvidos não vão apresentar. Mas em relação ao desenvolvimento, às etapas, tudo dessa forma, como eu estou falando, e tentar entender o desenvolvimento no rato até facilita a entender o desenvolvimento quando a gente aplica o conhecimento para o nosso próprio sistema. Bom, então falando um pouquinho agora do diencéfalo. Esse diencéfalo, ele vai se dividir no tálamo, tá aqui, que vai ser uma região que vai funcionar como um tradutor, como ele se comunica com o córtex, e ele vai ser um tradutor para o córtex. Praticamente todas as informações primeiro passam pelo tálamo para seguir para o córtex. E a gente também vai ter o hipotálamo, que é uma glândula que está relacionada com o controle de diversas regiões do nosso corpo, né? Falando ainda um pouquinho, a gente pode ver aqui o sistema ventricular. A gente tem 2 ventrículos laterais, um em cada hemisfério, e a gente tem o terceiro ventrículo, que fica no diencéfalo. Em relação ao sistema ventricular, a gente vai conversar um pouco mais sobre ele também na aula de anatomia. E outra coisa bastante importante que a gente pode ver é esse corpo caloso aqui, que ele tem a função de fazer a conexão entre os 2 hemisférios do nosso telencéfalo. Então, os nossos hemisférios eles vão poder conversar graças ao corpo caloso. E a gente tem aqui outra estrutura que se chama cápsula interna. E essa cápsula interna vai permitir a comunicação do telencéfalo com o diencéfalo e, além disso, do telencéfalo com o tronco cerebral. O tronco cerebral é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. A gente também pode ver aqui um termozinho novo, né, que se chama substância branca. E essa substância branca, a gente pode ver aqui que está pintado de branco, né, esses axônios. E nada mais são, como eu já falei, do que axônios. Substância branca no sistema nervoso central significa axônios, e substância cinzenta significa corpos celulares dos neurônios, um conjunto de corpos celulares. Bom, então vamos seguir, né? A gente vai para a próxima estrutura, que é o mesencéfalo. O mesencéfalo, ele vai se diferenciar no teto e no tegmento. E além disso, ele vai ter um aqueduto aqui central, que faz parte do sistema ventricular, pelo qual vai passar o LCS, né? O sistema ventricular é um sistema que a gente vai ter a passagem desse líquido, que se chama líquido cefalorraquidiano. E a gente, como eu já disse, vai falar mais sobre isso na aula de anatomia. Mas o mesencéfalo é uma estrutura que é muito importante, porque é nessa estrutura que a gente vai ter a passagem de alguns tratos que são muito importantes para a conversa interna que o nosso sistema nervoso tem. Bom, a próxima estrutura é o romboencéfalo. Esse romboencéfalo, ele vai
ele vai dar origem a 3 estruturas. Nessa primeira a gente pode ver duas, o cerebelo e a ponte. A gente também pode ver que ele também tem sua contribuição no sistema ventricular. Aqui a gente tem um quarto ventrículo. E a próxima estrutura que a gente tem é o bulbo. E nesse bulbo a gente vai encontrar uma coisa que é muito importante, que é justamente essa decussação das pirâmides. E por que ela é importante? A gente pode ver aqui, ó, que a gente está falando aqui de um neurônio do córtex motor. E esse neurônio ele vem aqui e quando ele chega na decussação das pirâmides, ele meio que muda o lado. Então, basicamente, se você move seu braço direito, você está controlando esse movimento a partir do seu hemisfério esquerdo. E isso acontece justamente por culpa dessa troca de lado do neurônio nessa decussação das pirâmides. É outro tema que a gente vai conversar um pouco melhor também na aula de anatomia, mas eu quis trazer que eu acho algo bem interessante. E aqui a última estrutura, né? Que o nosso que a gente vai ter do sistema nervoso central é a medula espinal. Como a gente pode ver, tem uma série de estruturas. Essas estruturas a gente vai conversar na aula de anatomia, mas a gente pode ver aqui um canal espinhal. Esse canal espinhal faz parte do sistema ventricular. E a gente pode ver aqui de novo aquele conceito de substância branca que vai estar aqui, são os nossos axônios, e a substância cinzenta, que são os corpos celulares. Essa próxima imagem aqui que eu vou mostrar, a gente tem esse desenvolvimento mostrado do sistema nervoso central, né? E a gente tem aqui o prosencéfalo sendo mostrado aqui pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Nessa imagem a gente pode ver o que vai dar origem ao tálamo e o que vai dar origem ao hipotálamo. A gente tem também o tronco encefálico, né, que eu vou aproveitar para entrar com esse conceito agora. O tronco encefálico, ele vai ser formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E a gente vai ter o cerebelo e a gente vai ter a medula espinal. E essa é uma outra forma de dividir o sistema nervoso central. Ok, então. Aqui nessa outra imagem a gente pode ver os dois ventrículos laterais, né? Um em cada hemisfério. A gente tem também o terceiro ventrículo, o aqueduto encefálico e o quarto ventrículo e o canal espinhal central. Então, pessoal, essa foi a aula de neuroembriologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né, um pouquinho sobre esse tema. E na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a anatomia do sistema nervoso.